Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, vivendo hoje esta alegria do ressuscitado, ele nos ensina que você, eu, todos nós, nascemos do alto, pela água e pelo Espírito Santo. Jesus olha hoje para o dia do nosso batismo. Sigamos o Santo Evangelho, Evangelho do dia. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus, chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é dia de olharmos para o dia do nosso batismo. Você lembra quando você foi batizado? Quem são seus padrinhos? Vejam que Jesus hoje fala para Nicodemos sobre esse nascer do alto. O que significa isso? Nascer regenerados em Deus, criados por Deus e nascidos do alto, do próprio Jesus, para enxergá-lo, para vê-lo, para assumir todo o seu mandato, para deixarmos com que o Cristo, o Filho amado do Pai, nos conduza à felicidade plena. É assim. Então, todo batizado é convidado a esta felicidade eterna já na humanidade. Ou seja, não ainda completa aqui no mundo, por causa da nossa limitação humana, por causa da natureza humana. Mas isso não nos impede. De fato, com o Cristo ressuscitado, podemos avançar nesse mistério da felicidade plena. Para isso, eu preciso enxergar como Jesus enxerga e ver no outro aquele que, de fato, também é escolhido por Deus para caminharmos juntos missionariamente. Vejamos que o nosso Papa Francisco, já em missão, sempre falava desta missão em saída. Sair de si, ir até o outro, caminhar junto com o outro. É nesse sentido nascer do alto. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos precisa nascer do alto. Não é a questão de ser velho e nascer de novo. Se eu já sou velho, se eu volto para o ventre da mãe. Isso é impossível na natureza humana. Mas Jesus está dizendo não nascer do ventre humano, mas nascer do ventre espiritual, da graça de Deus, desse sentido de nascermos da graça do Espírito, da vida eterna, do ressuscitado. Por isso que ele disse, precisa nascer do alto, da água e do Espírito, ou seja, o próprio Jesus nos batiza, ele é o autor do batismo. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje nós temos essa grande oportunidade de revigorar, reviver, reanimar-nos nessa certeza. Aí nós vamos, com certeza, não tem a menor dúvida, nós vamos olhar para o outro e ver aquilo que é grandioso nele, aquilo que é importante, e não o que eu quero que ele seja, como muitas vezes nós achamos e nós vimos. Entendem isso? Então os pais vão olhar para os filhos e ver a grandiosidade de Deus neles. É claro, dentro do contexto humano, na hora do crescimento, que é natural, existe sempre esses romper
a cada momento, passando para cada momento, então isso é difícil, acontecem as crises, e aí precisamos ter paciência, precisamos ter calma, para podermos estar sempre vivendo essa realidade. O outro, como você, como eu, precisa nascer, precisa crescer, e ao crescer, ele vai rompendo a cada momento, cada etapa. Isso é forte. Então, quem está perto tem que ajudar nesse crescimento, como nossos pais nos ajudaram. E mais ainda o próprio Jesus, que nos batiza, e que nos guia, e que nos faz enxergá-lo. Para nascer do alto do Espírito, só poderemos ver o reino de Deus, que é o próprio Jesus, quando batizados por Ele mesmo. Entendam isso, só podemos estar no mistério da fé se o próprio mistério, o próprio Jesus estiver em nós. E assim nós vamos caminhando. E é nesse sentido que Jesus diz, não se admire disso, porque isso é obra, graça de Deus. Seja feliz, cresça, avance, seja feliz, destrave aquelas coisas que deixam você preocupado. Claro, evidente que precisamos caminhar, mas procura ser o mais leve possível, trazer alegria, felicidade para você, assim contagiando todos que vêm do centro do Cristo ressuscitado. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.